Agora a gente vai falar então, vai pensar um pouquinho especificamente na grande comissão. Foi Jesus quem comissionou a igreja a evangelizar. Ele falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16, 14, 16, é uma outra versão, tá, da grande comissão. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Atos 1, 6 a 8, outra versão dessa grande comissão, tá? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a missão de ser testemunhas, de evangelizar até os confins da terra. Certo. Então, essa é a grande comissão. Não vamos entrar em detalhes, mas é importante falar. O que está sendo mandado fazer aqui nessa grande comissão? Tá? Aí. Travou. Mas eu li, aí os irmãos agora... Não vou ler de novo não, tá? Só confia que eu li certo. Mas é só os textos, né, que eu li. Marcos, Atos e o texto de Mateus. Então veja. Quem aqui já ouviu alguém falar que esse texto deveria ser traduzindo indo? E que o maior mandamento é, na verdade, o ir? Isso. Ide, fazei, batizando e ensinando são... Nós só temos, na verdade, um verbo aqui, no imperativo, que é o fazer discípulos. Tá? Então, a ordem é fazer discípulos. A gente poderia resumir. A grande comissão é um mandamento para fazer o quê? Para fazer discípulos. Que é, obviamente, evangelizar. Né? Como que se faz discípulos? Pregando a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Certo? Ide, batizando e ensinando são particípios, tá? São particípios. Quem é mais nerd das linguagens vai gostar dessa parte, né? São particípios. E existe um grande debate aqui, tá? Então, não vai ser eu aqui hoje que vou resolver as questões gramaticais, porque existem grandes estudiosos, doutores da gramática no grego, muitos bons em ambas posições. Então, inclusive, no seminário eu tive que fazer um trabalho sobre isso, eu lembro que eu argumentei: professor, mas se fulano e ciclano não conseguiram resolver, por que o senhor acha que eu vou conseguir resolver essa questão? Né? Eu não sei, eu concordo com isso e com isso também, e um dia, se Deus quiser, lá na glória, a gente vai saber qual é a resposta certa. Mas a questão é, sobre o id não há muito debate. Ele é um particípio. Então, fazer discípulos indo. Tá? A ordem é fazer discípulos indo. Indo é parte do fazer discípulos. Então, você vai e faz discípulos. Tá? Mas o imperativo é o fazer discípulos. O problema fica no batizando e ensinando. Então, algumas pessoas entendem que são particípios que devem ser interpretados como mandamento. Então, ir é um mandamento, fazer discípulos é outro mandamento, batizar é outro mandamento, ensinar é outro mandamento. Só que como só fazer discípulos está no imperativo, esse é o mandamento principal. E os outros são submissos ao primeiro, são inferiores. Eles, na verdade, reforçam o primeiro, tá? Mas são mandamentos. E existe uma outra linha que entende que não são mandamentos, mas são meios. Então, como você faz discípulo? Indo, batizando
e ensinando. Tá? Eu digo, se você quiser, estude a respeito, pesquise e veja qual é a sua posição. Eu acho que no fim, a aplicação para nós não vai mudar tanto. Porque de qualquer jeito você vai ter que fazer discípulos. E se necessário, você vai ter que ir e batizar e ensinar. Aqueles mais curiosos, qual é a minha posição oficial? Eu entendo que o primeiro particípio deve ser traduzido como ide e não indo. Eu não acho que é um meio para fazer discípulos, é um mandamento, vá. Fazer discípulos é o primeiro e é o único imperativo, então é a ordem mais forte. E eu entendo que batizando e ensinando são os meios. Então, como? Então, Cristo está mandando ir fazer discípulos. Como que faz discípulos? Batizando e ensinando. Essa é a minha posição. Mas nada contra quem acha que ir também é um meio para fazer discípulos, desde que a pessoa vai e prega o evangelho. Esse é o ponto principal. Essas questões técnicas da gramática, deixa para quem é expert nisso e tem capacidade. Eu não sou o mais apto a responder essas questões. Eu falo isso só por curiosidade, tá? Então, aqueles que acham que deve ser indo, tudo bem. Tem base gramatical para isso, tá? Não vamos diminuir. Aqueles que acham que é ide, também tem base gramatical para isso. Está tudo bem. O importante é fazer discípulos ao mandamento. É o mais forte, tá? Fazer discípulos. Então, essa é a grande comissão. Olha só que legal. A gente consegue entender e dividir a grande comissão em 3 lições. Versículos 18 e 19, nós temos a autoridade para essa grande comissão. Jesus não manda no vácuo, de repente, de forma aleatória. Ele fala, olha, eu tenho autoridade. E é sobre a minha autoridade que eu estou dando esse mandamento. Então Jesus, versículo 18, aproximando-se, falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, veja, o mandamento dele é baseado no que ele acabou de falar. Então, porque eu tenho toda a autoridade, eu estou mandando vocês ir. A grande comissão é um mandamento autoritário. E você que vai, e nós, quando pregamos, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, que tem toda a autoridade. Mas nós não temos somente a autoridade, Jesus nos deu os meios para essa comissão. Então, como que nós vamos e fazemos discípulos? Batizando, ensinando. Tá? Batizando, ensinando. E aí nós temos a garantia. Por que nós podemos estar confiantes dessa missão? Não só porque temos a autoridade de Cristo, Ele nos falou como fazer isso, mas porque Ele disse, eu estarei convosco até os confins da terra. Ele nos garante. Então a garantia da missão é Jesus Cristo. Aí a gente deixa esse entendimento mais robusto, pegando, por exemplo, Lucas 1, versículo 6. Atos, na verdade, que está errado, tá? Depois os irmãos arrumam aí. O meu editor não editou, né? Mas ali não é Lucas, é Atos, tá? Atos 1, 6. A promessa do Espírito Santo. Então, nós temos a autoridade da comissão, Jesus Cristo, os meios, a garantia, Ele está conosco, e não somente isso, o Espírito Santo, que vai nos capacitar, vai nos dar as palavras a ser ditas, que vai nos conduzir. E nós temos, vamos dizer assim, o quão abrangente é essa comissão? Ela é universal, ela é mundial, até os confins da terra. Tá? Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse livro, tá? Na primeira parte, o autor ele faz uma analogia bem interessante. Ele vai argumentar que todos nós temos uma Jerusalém, uma Judéia, uma Samaria e um confins da terra. Tá? Então ele vai dizer assim, você é chamado a cumprir com a grande comissão na sua Jerusalém. O que é a sua Jerusalém? A sua casa, a sua cidade, às vezes, o seu trabalho, ou seja, aquilo que é extremamente local. Na sua Judéia, o que é a sua Judéia? É a região um pouco maior, e aí ele vai aumentando. A Samaria, os países vizinhos, pode ser a escola vizinha, pode ser a casa vizinha. Então ele faz uma analogia bem interessante, é uma leitura que vai te desafiar bastante. Tá? É bem no comecinho que ele fala sobre isso. Tá? Ele vai aplicar para cada um. Tá? A título de aplicação é bom, tá? Nessa questão. Então, essa é a grande
comissão às promessas.